correr, de operar poderosamente em nossas vidas, pois carecemos de Ti. Que as Tuas mãos continuem estendidas, abençoando o Teu povo, a cada um dos Teus servos, que aqui estão, abrindo os nossos corações, para que possamos cantar e louvar o Teu nome. Fala também poderosamente aos nossos corações, pois precisamos de ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Nós te pedimos e somos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Bendito é o nome do Senhor. Irmã Gláucia canta um louvor para o nosso Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor. Não sei se a irmã Glaucia está preparada ali, e no 14, ela está sempre preparada, né? Mas às vezes não está bem. E no 14, dá para tocar, irmã Glaucia? Gozo em Jesus. Vou tirar um pouquinho mais aqui. É assim mesmo. Oh, que gozo sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz. A minha alma deu divina luz, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujo
cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Livre do pecado já estou, do abismo me retiro, sobre a rocha eterna me firmo. Glória a meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Divinal louvor Jesus me deu, harmonia que vem do céu. Cantarei alegre, Cristo é meu, glória a meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Esta nova hei de proclamar, muitos hão de assim chegar, e a glória receber sem par. Glória a meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, é no céu chegar. Amém. Glória a Deus. Cantemos ainda o 145. União do crente com seu Senhor. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição, em luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro Pai. A minha alma ama
só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Almeja sempre andar no teu temor. Tu vives já no meu coração e guias-me pela tua mão. És minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. A tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz e salvação terá. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor. Por mim sofreste incomparável dor. Eu não me quero aqui louvar os teus preceitos e leis, honrar e sempre em ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. Amém. Graças a Deus. Mais um hino, mais um louvor ao nosso Deus. 135. O nome precioso. Não há nome mais precioso do que o nome. É o hino do pastor Carreira. Então, vamos louvar o Senhor. Teu nome é precioso, amado Salvador, é grande e glorioso, nos enche de amor. Nós todos te adoramos com verdadeira fé, também
venhamos aos teus santos pés. Quantas bênçãos prometidas no teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida no teu nome, ó Salvador. Teu nome é sagrado, nos dá consolação. Por ele foi-nos dado do céu real perdão, a viva esperança nos lenta o nosso amor, dá firme confiança e mais do teu vigor. Quanta bênção prometidas no teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida no teu nome, ó Salvador. Teu nome é nossa vida e paz, ó Salvador. A arca oferecida ao pobre pecador, por ele abençoada é toda a nação que foi predestinada a grande vocação. Quantas bênçãos prometidas no teu nome, ó Salvador. Hoje tenho vida, graça é concedida no teu nome, ó Salvador. Amém. Graças a Deus. Amém. Do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Graça concedida. Vamos crendo a grande graça do nosso Deus. Vamos nos pôr em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Após esta oração, o coral já canta um louvor para o Senhor Jesus. Temos aqui alguns pedidos de oração. O Ailton está enfermo. Vamos orar por ele. Vamos continuar orando para a irmã Lourdes. Irmã Lourdes, a esposa do irmão Bosco, é a sogra do irmão Pitete. Ela está internada e amanhã ela vai fazer um cateterismo. Então vamos orar por ela, está lá no Dante Pazzanelli, e amanhã ela precisa das orações, tá certo? Um infarto forte que ela teve, tá certo? E o Senhor Jesus vai pôr as mãos. Amém, irmãos? Amém. Todos vamos orar? Todos, né? Laís, Valéria, Jorge, Jean, Cláudia, Antônia, cura, libertação. As nossas orações continuam em favor do irmão Carlos, da nossa orquestra, em favor do pastor Luiz Matias, a sua esposa, a irmã Toninha também. Tem uma irmã vizinha lá de casa, se chama Ercília.
ela precisa muito também das nossas orações. Irmã Raquel também, vamos orar, certo? Deus, teu poder. Irmão do pastor Rubens Furlan, parece muito das nossas orações, Carreira, Rubens Carreira, desculpa, pastor Rubens Carreira. É a esposa do pastor Rubens Furlan, também precisa das orações, tá certo, irmãos? Vamos estar orando, Os dois Rubens aqui, todos nós precisamos de orações, né? Agora, quem está com um parente, com família, irmão, esposa, precisa mais das orações, certo? Vamos orar para os dois pastores, um é o irmão e o outro é a esposa, né? Vamos continuar orando, certo? E na hora da oração, todos quantos lembrarmos que estão enfermos, que estão com problemas, tá certo? Então vamos estar orando. Eu convido o pastor Alcibias, que dirige a nossa congregação lá no Parque das Flores, vem até aqui à frente para fazer essa oração. Glórias a Deus. Vem aqui, pastor. E também a oração em favor do Rafael Vilimas. Ele hoje completa mais um ano de vida, né? Amém. A esposa Cláudia, a Isa, né? Agradece ao Senhor. Deus abençoe grandemente com Vilimas, tá certo? Quem mais carece das orações dos santos? Eu e minha casa. Vamos orar crendo e confiando, queridos irmãos. Nosso Deus, Ele tem o poder para tudo. O nosso Deus é o Senhor do impossível. Aquilo que não conseguimos, o nosso Deus consegue. Glórias a Deus. Vamos orar. Amados, aceita a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, amados, crendo na vitória. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Vamos orar, apresenta a sua causa, a causa do seu vizinho, do seu parente, ao Senhor, amém? Vamos orar. Altíssimo Deus, soberano Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença, papai. Senhor querido, suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, para cada um, Senhor, cada nome que foi citado, que foi mencionado nessa noite de hoje, cada irmão, cada irmã que aqui se faz presente, Pai, toma em Tuas mãos, ó Deus. Pai querido, abençoa a vida da Tua igreja. Pai, somos carentes, somos necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Ajuda, Jesus querido, as nossas vidas, ó Pai. Visita aqueles que estão no leito dos hospitais, ó Pai, aqueles que estão enfermos. Jesus, toma em Tuas mãos, ó Pai. Apresentamos a Ti, Senhor, os nossos familiares, nossa parentela, Senhor. Que o Senhor venha de encontro a cada um. O Senhor conhece a necessidade do Teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Visita cada um, Pai. Jesus querido, dá saúde, Senhor, saúde física, saúde espiritual. Apresentamos em Tuas mãos e cremos na vitória. Pai querido, abençoa nossas vidas, somos necessitados. Abençoa a vida de cada um dos Teus servos que adentrar por essas portas nessa noite. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Igreja, pode se assentar. Deus que abençoe o pastor Alcebias. Dirige a nossa congregação lá no Parque das Flores, lá na Zona Leste. Nosso coral canta para Jesus, louvando e exaltando o nome do Senhor. E cada irmão, cada irmã, glorifica a Deus. E glórias ao Senhor, abra o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Meu companheiro.
Bendito é o nome do Senhor. Deus que abençoe, Deus continue abençoando o nosso coral. Ouçamos nossas irmãs, grupo musical do Círculo de Oração, também cantando, louvando ao nome do Senhor. Abra o seu coração, glorifique a Deus. Deus tem uma bênção toda especial para nós nessa noite. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. As irmãs cantam para a glória do nome do Senhor Jesus. E desta feita vamos contribuir com nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor Jesus. A nossa diaconia esteja posta para recolher as ofertas. Glórias a Deus. Contribua de coração, contribua com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, que dá voluntariedade, que dá prazer para a obra do Senhor Jesus. Então contribua, meu amado irmão, minha irmã, que Deus tem uma bênção toda especial. Glórias a Deus. Deus amado. Glória a Jesus. Dá pra você.
igreja. Glória a Deus. Deus seja louvado. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Vamos orar ao Senhor, uma oração especial. Depois o irmão Jericó canta. E a seguir o pastor Arthur ministra a palavra. Hoje, entre outros afazeres, andamos correndo atrás de dar assistência e ligar para o hospital e ajudar. Pastor Antônio Lisboa, que teve que passar por uma angioplastia rápida, mas graças a Deus já está bem, está fora de perigo. Pastor Antônio Lisboa é o pastor da igreja do Jardim Augusta, né? Assembleia de Deus Jardim Augusta, que aliás nós damos cobertura espiritual também e ministerial àquele servo de Deus, né? Precisa das orações dos santos. E também o pastor Godofredo, é um dos diretores do Ministério do Ipiranga, que está hospitalizado no Hospital Serraria, em Diadema, há 15 dias. Ele andando pela rua, ele tem quase 80 anos, um pastor jubilado, e uma bicicleta atropelou, coitado, e ele quebrou a bacia. 80 anos, o osso está fraco, né? E o problema é que, pra você ter uma ideia, olha, o Hospital Estadual de Serraria, em Diadema, não tinha hematologista para fazer exame de sangue, para ver se o irmão tinha as condições necessárias, hematológicas, para fazer a cirurgia, colocar pino, colocar não sei o quê. Então tivemos que ligar e acionar não sei quem e tal. Então vamos orar por esses dois irmãos, pastores, pastor Antônio Lisboa e o pastor Godofredo, tá bom? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, apresentamos em tuas mãos o teu filho, pastor Antônio Lisboa, e também, Senhor, o pastor Godofredo. Tu conhece a necessidade de cada um, entra com providência, providencia o necessário, dá a bênção da saúde e do restabelecimento espiritual e físico para estes teus filhos. No nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Tomai assento. Irmão Jericó, cante para Jesus aqui. Já cantou ou não? Não? Então está aqui o irmão Jericó. Quem conhece o Jericó? Levante a mão. Amém. Cantou, irmão Jericó. Poucos irmãos. Canta para Jesus, é um peregrino, um vaso de Deus. Então receba o louvor apresentado pelo vaso, irmão Jericó. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Quero dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui, pois nosso pastor Beticuro, pastor Arthur, são pessoas que gostam da gente, não é verdade? Isso é verdade, isso é de coração. E o pastor Beticuro sempre tem me apresentado em
muitos lugares. O Ipiranga, que é uns pastor difícil. Os pastor muito difícil. Não é fácil, né? Mas o pastor apresentou. Disse, não, você vai cantar, porque foi apresentado. Eu digo, Jesus, como é bom ter umas pessoas assim, uns amigos, não é verdade? São os verdadeiros servos, os pastores. E eu vim aqui para pedir autorização a ele, porque eu tenho aquele CD dele no Passo do Gado, e eu comecei a ensaiar. Aquela mensagem maravilhosa, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um hino ali no Passo do Gado. Aí eu vim para pedir autorização para ele. Já está pronto. Está pronto já, só não vou cantar não. Já está pronto, só depois que estiver pronto. E vai dar título também. Passo do Gado. Então, é um negócio bem bacana, viu? Aí ele já me autorizou, então não tem mais problema. O hino, vocês sabem que eu tenho um estilo assim um pouco diferente. Homem nordestino. Pastor Zé Welly diz, você é o Gonzagão mesmo aí. Os evangélicos. Você é o Gonzagão dos evangélicos aí, viu? Mas o importante é que seus hinos têm mensagem. O importante é esse, viu? Eu gravei esse pé de serra. Quando eu vou, pastor, sempre eu levo lá para o pastor Zé Welly e mostro para ele se é, porque tem que obedecer os nossos pastores. Aí eu levo, mostro para ele, pastor, posso gravar isso aqui? Agora eu levei o Passo do Gado para ele. Você vai gravar no Passo do Gado? Como é que vai ser a coisa? Eu digo, é a mensagem do pastor Bittencourt, que vocês conhecem. Não pode gravar. Aí, o hino queria cantar agora, mano, então faz parte, aquele não diga que é crente, já cantei, vocês conhecem. Eu vou cantar um estilo assim, um pouco, bem de lá, um pé de serra. Bem tocado aí, bem nordestino. Mas preste atenção na mensagem. Quem sabe tem pessoas aqui, em causa já há tempo, no NPS, lá, anos lá que... Mas Jesus pode abrir a gaveta do juiz hoje, viu? E esse negócio seu ser resolvido lá amanhã. O título é Filho Rebelde, é o título do hino. Quem vai cantar? Pode soltar. Número 1. Vai vendo aí. É um estilo bem nordestino mesmo, viu? É só dar glória. Vai dando glória. Dá som. Será que existe dentro deste ambiente alguém que é perto não lembra de agradecer? Somente o fato de acordamos com vida e contemplar de Deus o seu querer. Se nós pudéssemos contemplar em oculto os livramentos que o Pai nos reservou, como Ele fez com Mardoqueu lá no passado, quem armou aquela forca nela mesma se enforcou. Ele faz rebuliço no universo, até muralha Ele derriba no chão. Faz gigante se sentir tão pequenino, faz o machado flutuar como algodão. Então por que pensar que o teu problema é grande? Maior que Ele é o Deus que há em ti. O que Ele faz você não vai saber. Agora joga essa tristeza fora, deixa nosso Deus agir. Ele age em nosso meio aqui agora, e vai curando, batizando sem demora. Ele age em nosso meio aqui agora, o nosso Deus já concedeu sua vitória. Solta a glória! Se teu problema é o teu filho rebelde, o teu marido que não quer saber de Deus, e tu varão que quer ver a tua esposa te acompanhando e abandonando os fariseus, está no tempo de Jeová dar um soco e os caminhos tortuosos aplanar. Filho rebelde vai virar uma ovelhinha, e marido vai ser uma bênção, tua esposa vem pra cá. Ele age em nosso meio aqui agora, e vai curando, batizando sem demora. Ele age em nosso meio aqui agora, o nosso Deus já concedeu sua vitória. Vai dando glória! Se teu problema é tua causa na justiça, já esperaste tanto tempo e nada viu, saiba que Deus está fazendo rebuliço, e a gaveta do juiz Ele abriu. Causa de crente ou aposentadoria, e os papéis Jeová vai assinar. Os honorários pagará o advogado,
e serás muito abençoado. Na igreja eu vou cantar. Ele faz revolução no universo. Até a muralha ele derriba no chão. Faz gigante se sentir tão pequenino. Faz o machado flutuar como algodão. Então por que pensar que o teu problema é grande? Maior que ele é o Deus que há em ti. O que ele faz você não vai saber. Agora joga essa tristeza fora. Deixa nosso Deus agir. Ele age em nosso meio aqui e agora. E vai curando, passando sem demora. Ele age em nosso meio aqui e agora. O nosso Deus já concedeu sua vitória. Dê glória. Glória. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Vamos ler em 1 de Coríntios, capítulo 16. Os irmãos, então, se coloquem em pé, por gentileza. 1 de Coríntios, capítulo 16. Vamos ler versículo 5 ao versículo de número 9. O texto que lemos foi base do tema do nosso congresso de jovens, o último final de semana, que foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. 1 de Coríntios 16, versículo 5 ao 9. Se o povo de Deus encontrou, por gentileza, diga amém. Amém. Diz assim, títulos, projetos de Paulo. Lerei o primeiro, a igreja, o sexto, até o 9. Vamos ler alternadamente. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Quem pode dizer amém pela palavra? Amém. Vamos então repetir o versículo 9, por gentileza? Vamos lá todos, já. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Mais uma vez, diga amém a esta palavra. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus pela leitura de sua poderosa palavra. Deus Santo e Eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, pela exposição da tua palavra, que será, Senhor, exposta nesta hora, conforme a leitura feita neste momento. Nós precisamos de Ti, carecemos do Teu Espírito, viemos a este lugar na dependência da Tua graça, Senhor, não esperando de homem algum, a não ser de Tua presença neste lugar, de Tua voz sendo, Senhor, bradada neste lugar. Alcance os nossos corações, por favor, com a luz da Tua palavra, e que a mensagem bíblica venha fazer arder os nossos corações, e que o Senhor venha edificar o Teu corpo nesta noite, neste lugar. Deus Santo, sê com o Teu povo, sê com a minha vida, eis-nos aqui, fala conosco, ó Pai, de uma maneira especial. Nós te pedimos humildemente, na qualidade de servos e na condição de servos, submetemos esta petição ao Rei da Glória, ao Senhor da Glória, ao Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome augusto e maravilhoso de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Precisa sentar, povo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Veja qual é a consideração, amados, que fazemos a partir do versículo 8. Embora tenhamos destacado também o versículo de número 9, vejamos que no 8 o apóstolo Paulo revela a sua localização.
ele revela o local, a cidade onde ele estava. Ele estava na cidade de Éfeso. E de Éfeso escreveu esta carta aos irmãos de Corinto. Portanto, para a região da Acaia, a região da Grécia. E Paulo escreve aos irmãos de Corinto, da cidade de Éfeso, dizendo: eu quero estar convosco, não de passagem. Quero ter um tempo maior com vocês aí em Corinto. Mas antes de ir para Corinto, tenho de ir à Macedônia. Estes são os projetos de Paulo. Estes são os planos de Paulo. Como bem frisou aqui no sábado à noite o pastor Wellington, disse que os projetos dos homens são falíveis. Eles podem falhar. Por isso, toda a cautela possível e todo o cuidado do apóstolo Paulo ao mencionar: eu espero, se for possível, eu ficarei com vocês, porque Paulo buscava o centro da vontade de Deus para a sua vida. Portanto, ele estava em Éfeso, queria ir para Corinto, mas antes de Corinto passaria na Macedônia. Na ordem, então, Éfeso, Macedônia e Corinto. Nós vemos aqui no versículo 9 que Paulo justifica a razão de sua permanência na cidade de Éfeso. Ele disse: porque foi-me aberta uma porta grande e eficaz e há muitos adversários. Eu vou permanecer aqui em Éfeso porque eu entendo da parte de Deus que uma porta grande me foi aberta neste lugar. E é uma porta eficaz e não apenas eficiente, não eficiente, mas eficaz. Há uma diferença entre eficiência e eficácia. Então Paulo demonstra a sua consciência, a convicção que tem, olhando, qualificando esta porta. É uma porta grande e também é uma porta eficaz, apesar dos adversários, apesar dos muitos adversários. Vejamos aqui, meus irmãos, que a cidade de Éfeso foi muito privilegiada. Esta cidade que era a capital da província romana, a Ásia Menor, também chamada de Anatólia. Agora, em minha última viagem, eu estive ali na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Estive em Esmirna e depois estive em Éfeso. Pude passar pelo sítio arqueológico desta que foi uma grande cidade com cerca de 300 mil pessoas, uma população muito grande. Tinha uma biblioteca também, um mundo antigo, muito invejável, com cerca de 12 mil livros. Era, portanto, uma província romana e a capital era Éfeso. De lá nós vemos que o apóstolo João, da ilha de Pátimo, escreve cartas para as cidades da Ásia Menor, incluindo Éfeso, Pérgamo, Esmirna e as demais, e os irmãos sabem que foram para 7 cidades da Ásia Menor. Esta cidade foi beneficiada, sim. Ela recebeu pelo menos 4 cartas inspiradas no Novo Testamento. A primeira é o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Efésios, aos Efésios. O apóstolo João também escreve no capítulo 2 do Apocalipse. E 1 Timóteo e 2 Timóteo, Paulo escreve para o seu filho Timóteo, que também estava na cidade de Éfeso. Portanto, veja quão privilegiada foi esta cidade. Não só isso, quando você vai para o contexto histórico, quando você olha para o fundo histórico destas expressões de Paulo, aqui em 1 Coríntios 16, 8 e 9, nós vemos no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 24 a 28, que um homem da cidade de Alexandria, judeu, chamado Apolo, chega na cidade de Éfeso. Ele, com um ministério muito dinâmico, pujante, com uma oratória muito boa, uma eloquência muito boa, ele começa a ensinar as pessoas a respeito dos caminhos de Deus, e diz a Bíblia que ele faz isso com um espírito fervoroso. Porém, ele ainda não tinha
uma certa precisão nos caminhos de Deus. Foi necessário Deus providenciar Priscila e Áquila para orientar este grande irmão, este grande orador chamado Apolo, para que ele então conhecesse com mais precisão os caminhos de Deus. E lá em Éfeso, este Apolo também deu uma grande contribuição para o Evangelho, ao lado de Priscila e ao lado de Áquila. Depois Apolo segue para Corinto, ele vai para a região da Acaia, e até recomendado pelos irmãos por isso. Então veja que nós precisamos entender que porta grande e eficaz que foi aberta para o apóstolo Paulo. Que porta é esta? Nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Antes de falarmos do fundo histórico, também é importante dizer a Bíblia Sagrada, ela fala a respeito de algumas portas. A Bíblia fala, por exemplo, em Atos 14, 27, que a porta da fé foi aberta aos gentios, porta da fé. Nós vemos em Colossenses 4, versículo 3, que a porta da palavra também foi aberta para o ministério do apóstolo Paulo. Nós vemos em Apocalipse 4, versículo 1, a voz que disse, sobe aqui, e uma porta foi aberta no céu. Aquela foi a porta da revelação dada ao apóstolo João, porta da revelação. Nós vemos em Apocalipse 3:20, Jesus do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo na porta da igreja, querendo entrar e querendo cear com a igreja de Laodiceia. E ele então deseja ter comunhão com aquela igreja. E que porta é aquela? É a porta da comunhão. Nós encontramos aqui, porém, em 1 Coríntios 16:9, a porta da evangelização. Paulo reconhece que uma porta grande e eficaz tinha sido aberta para o seu ministério, e esta porta era a porta da evangelização. Quantas portas Deus pode abrir aqui nesta noite? Quantas portas o Deus de Paulo pode abrir neste lugar? A porta da fé, a porta da comunhão, a porta da revelação, a porta da palavra, a porta da evangelização, a porta da ação missionária. E o mesmo Deus que operava na igreja da Ásia Menor, opera neste lugar na noite deste dia e pode abrir uma porta grande e eficaz para mim e para a tua vida. Apesar dos adversários que não são poucos. Na mentalidade talvez de um cristão moderno, se há adversários, então é porque Deus não abriu esta porta. Esta porta não é grande, não. Na visão bíblica e do apóstolo Paulo, mesmo tendo muitos adversários, esta porta, ela é qualificada. É uma porta grande e é uma porta eficaz. Vai cumprir o propósito de Deus na terra através desta igreja, através da tua vida e através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender então, nós temos de ir para Atos 19, que é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A terceira viagem missionária. Como mencionei de Apolo, no capítulo 18 nós vemos uma mensagem incompleta, um homem com um ministério incompleto. No capítulo 19, Paulo então, ele chega na cidade de Éfeso, encontra 12 homens que eram batizados no batismo de João Batista, ou seja, o batismo do arrependimento para o arrependimento. E era um batismo que propunha algo futuro, porque apontava para o Messias, apontava para o Cordeiro, apontava para aquele que era maior do que João Batista. E esta é a diferença do batismo de João para o batismo cristão. O batismo cristão, ou batismo no nome do Senhor Jesus, é um batismo que olha para trás e não olha para frente. Porque olha para a cruz de Cristo, olha para o Calvário, olha para o Gólgota, olha para trás, olha para o poder da ressurreição.
Veja que estes 12 homens não tinham um real conhecimento e um completo conhecimento da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Razão pela qual o apóstolo Paulo faz esta pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja ou que exista Espírito Santo. Logo, Paulo, fazendo esta pergunta a respeito do batismo, Paulo usa esta pergunta como uma referência. E há uma colocação na resposta daqueles homens que mostra a real experiência espiritual que eles passaram, e Paulo então pôde detectar que era uma experiência completa. Então o apóstolo Paulo, no verso 4, aponta para o Senhor Jesus. Após eles ouvirem esta explanação do Senhor Jesus, agora sim, eles são batizados no nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus. Aqui, embora estejamos num culto de ensino, nós poderíamos aqui ampliar a ideia, como alguma denominação faz nos dias de hoje. Tem denominação que faz assim: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois, e em nome do Senhor Jesus, 2 vezes. 2 vezes, tem denominação que faz assim. CCB, está dizendo o pastor aqui. Veja, mas o fato que o texto está dizendo não é uma fórmula. O texto está dizendo que eles foram batizados na instrução da autoridade de Jesus. O que foi que Jesus falou? Jesus disse em Mateus 28, versículo 18 a seguir: batizando as nações, fazendo discípulos, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então veja, que hoje nós sabemos, amados, que uma pessoa, quando ela crê no Evangelho, quando ela crê em Jesus, ela se torna um salvo em Jesus, ou ela é regenerada neste mesmo instante, ela passa a ser habitação e morada e templo do Espírito Santo de Deus. Eu entendo neste versículo, apesar das interpretações de alguns irmãos, inclusive irmãos históricos, que discordam da nossa interpretação pentecostal, que aqui mostra a veia e o viés pentecostal do apóstolo Paulo. É claro que ele fazia uma referência ao batismo com o Espírito Santo, porque é bem verdade que no versículo 6, diz a Bíblia que quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. No livro dos Atos dos Apóstolos, há 3 ocorrências desta expressão, que falavam em línguas. Atos capítulo 2, Atos capítulo 10 e Atos 19. Atos 2 em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Atos 10 em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, quando Pedro pregara o Evangelho. Diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens e eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E em Atos 19, na cidade de Éfeso, de maneira indireta e implícita, mas com confirmações bíblicas, nós vemos lá em Atos 8, na cidade de Samaria, quando Filipe está pregando a Cristo e milagres acontecem naquela cidade, e diz a Bíblia que a alegria encheu aquela cidade. Então os apóstolos Pedro e João desceram, impuseram as mãos sobre aqueles homens e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles então falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo. Também vemos esta ocorrência em Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo, antes Saulo, a caminho de Damasco, ele então cai por terra, logo após ele é levado à casa que lhe estava designada, então ele ali é cheio do Espírito Santo, e ali não há uma menção expressa de que ele
tenha falado em línguas, mas em 1 Coríntios capítulo 14 ele diz que falava em línguas estranhas, portanto falava em línguas que eram mistérios de Deus, como diz a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo e fala de mistérios com Deus. Então veja, são as 5 experiências pentecostais que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. E é nesta hora que estes homens então falam em línguas e começam a profetizar. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Estes homens foram conduzidos aos pés do Senhor Jesus, agora conheciam a respeito da graça, receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e também profetizaram. É muita bênção para um momento só, é muita vitória para um momento só, e é isso que Jesus faz. Tem gente na igreja que é batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Jesus faz estas coisas. Tem gente que é batizada com o Espírito Santo e na mesma hora recebe dons espirituais. Tem gente que é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas e começa a profetizar. Tem gente que é batizada com o Espírito Santo, fala em línguas pela primeira vez e já recebe o dom de variedade de línguas. E se houver intérprete no seio da igreja, alguém com o dom espiritual de interpretação de línguas proféticas, este então começa a interpretar, e a interpretação das línguas proféticas tem status de profecia, e a profecia edifica, exorta e consola o povo de Deus, e a igreja é edificada para a glória e honra do Senhor Jesus. Um homem com uma mensagem incompleta, 12 homens com um ministério, com uma visão incompleta, com um testemunho, melhor dizendo, incompleto. Agora no versículo 8, Paulo entra na sinagoga como era o seu costume, e ele passa 3 meses ensinando acerca do reino de Deus, versículo 8. E o que acontece é que alguns creram, sinagoga, estamos falando de judeus. E veja que outros não creram e endureceram o coração e começaram a falar mal do caminho, ou seja, começaram a falar mal daqueles que seguiam a Jesus de Nazaré, o Nazareno. Então Paulo, que fez rapidamente, separou os discípulos, os crentes, dos descrentes, para que então não houvesse algum tipo de dificuldade. E a partir deste momento nós vemos que o apóstolo Paulo começa a ensinar a escola de um homem chamado Tirano. Ele passa ali 2 anos ensinando a palavra de Deus. E diz a Bíblia que toda a Ásia Menor ouviu a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus quanto gregos. Que coisa extraordinária nós vemos aqui. Uma cidade que foi muito enriquecida pela graça de Deus, como disse no início, a cidade de Éfeso. E Paulo ali está ensinando. No versículo 11 diz a Bíblia que Deus, pelas mãos de Paulo, as mesmas mãos que foram colocadas sobre os discípulos, aqueles 12 homens, agora, através destas mãos, o Senhor Deus fazia milagres extraordinários. Milagres extraordinários. A grande verdade é que o apóstolo tinha a autoridade divina, a unção do Espírito Santo, e onde ele tocava, a graça do Senhor fluía através da sua vida. Coisa boa é nós nos aproximarmos de homens de oração, de homens de Deus, mulheres de oração, que têm a unção do Senhor. E estes que têm a unção não dizem que têm, sabem que têm, mas não fazem nenhum tipo de propaganda da unção do Senhor. O apóstolo Paulo colocava as mãos sobre os discípulos e eles então eram batizados com o Espírito Santo. Sobre outros, milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias aconteciam através de suas mãos, através da imposição de mãos, de sorte que até os lenços
e os panos, os aventais que estavam com aquele homem, eram levados para serem colocados sobre os corpos enfermos, doentes e aqueles que estavam oprimidos e possuídos por espíritos imundos. E diz a Bíblia que através até mesmo de lenços e de aventais, de panos, os enfermos eram curados e os oprimidos eram libertados pelo poder de Deus. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! Vejam, meus irmãos, aqui, que eles também gozavam desta graça que era manifestada na cidade de Éfeso. Esta cidade de Éfeso, que tinha também lá nela o seu templo, o templo de uma deusa chamada Diana, ou Ártemis. E nesta cidade haviam adoradores desta divindade chamada Ártemis. E ocorreu um episódio com um homem chamado Demétrio, uma turba, um tumulto ocorreu, uma confusão ocorreu naquela cidade. Mas o que eu quero mencionar antes deste episódio do tumulto é o que ocorre a partir do versículo 13. Que alguns homens, alguns judeus exorcistas, eles queriam expulsar demônios de algumas pessoas. E eles, diz a Bíblia no verso 13, que tentavam invocar o nome de Jesus para esconjurar os espíritos malignos por Jesus, a quem Paulo prega. Veja a lição que nós aprendemos aqui no verso 13, é que o nome sagrado de Jesus não realiza poder algum na boca de um infiel, não realiza algo extraordinário na boca de quem não tem comunhão com este nome. Veja que o texto diz que eles tentavam invocar o nome do Senhor. E veja outra coisa que eles faziam. Eles não reconheciam o senhorio de Jesus, eles apenas diziam Jesus. Eles apenas diziam Jesus. Outro ponto que nos faz uma ligação ou uma correlação com o livro do Gênesis. Lá no capítulo 2 você encontra todas as vezes que o Senhor Deus fala com o homem, a expressão bíblica é esta: e o Senhor Deus disse. E o Senhor Deus disse. Todas as ocorrências, nós encontramos esta expressão, o Senhor Deus disse. Então no capítulo 3, quando a antiga serpente, que é o diabo, de acordo com Apocalipse 12, verso 9, ele abre um diálogo com Eva. Ele então pergunta, foi isto que Deus disse? A antiga serpente já nesta colocação queria separar o Senhor do nosso Deus. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele havia se rebelado contra o senhorio e o governo de Deus. Ele não poderia dizer Senhor Deus, porque já não era mais Senhor dele. Como os seus que acompanharam as castas de demônios, os principados, as potestades, os espíritos imundos, já não estavam mais debaixo do senhorio do nosso Deus e do nosso Senhor e do nosso Salvador. Portanto, o que esse espírito disse, estes 7 homens exorcistas, filhos de Seva, fizeram, foi apenas também declarar o nome Jesus, mas não poderiam declarar a respeito do Senhor Jesus. Então, estes 7 homens fizeram isso. É interessante, este Seva era um dos principais da sinagoga, um dos principais dos sacerdotes. E no versículo 15, um espírito maligno, porque eles tentaram exorcizar vários espíritos malignos. Mas no verso 15, um só falou, respondendo, dizendo, conheço Jesus. Não disse, conheço o Senhor Jesus. E pense um pouco comigo aqui, se não é uma verdade.
Você imagine, estes espíritos malignos eram anteriormente anjos que ficavam na presença de Deus continuamente. Eles conheciam o Verbo divino ou não? Eles conheciam o Logos eterno ou não? Eles conheciam o Senhor da glória ou não? Eles conheciam o Rei da glória, o Senhor Jesus Cristo ou não? Conheciam, mas eles declararam apenas, ou ele declarou apenas, Jesus. Essa colocação há um desrespeito. Então os filhos de Seva e o espírito maligno não têm parte com o senhorio de Jesus. E por causa disso, amados irmãos, ocorre algo interessante na cidade. Porque Satanás, os espíritos imundos e este espírito maligno, fez uma publicidade a respeito do Evangelho e de Jesus. Eles fizeram isso. Porque o Espírito disse, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Então vejam aqui comigo que o apóstolo Paulo, pelo espírito maligno, pelo menos, é colocado ao lado de Jesus. Obviamente que o imortal Jesus não pode nem ser comparado com o mortal Paulo. Mas o inferno sabe aqueles que andam com Jesus e são servos do Cristo da cruz. O inferno sabe. E não que Paulo precisasse, mas o maior elogio que o inferno pode fazer a respeito de uma pessoa é associar o nome dela com o nome do imortal chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Este é o maior elogio, e não que Paulo precisasse. Diz a Bíblia que isto foi notório para todos os habitantes de Éfeso. Sabe por quê? Porque agora até o espírito maligno também estava falando de Jesus. E estava falando bem do proclamador do evangelho que era Paulo. E diz a Bíblia que a consequência disto, tanto judeus quanto gregos, diz a Bíblia que caiu o temor sobre os habitantes de Éfeso. E agora sim, no versículo de número 17, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido na cidade de Éfeso. Que coisa gloriosa! E por que este nome foi engrandecido até pela boca de um espírito maligno? O nome de Jesus foi tomando toda a cidade. Era Paulo pregando. E é bem verdade, meus amados irmãos, e aqui eu preciso frisar, que avivamento como este que ocorreu na cidade de Éfeso não pode ser obra de um homem só. Paulo pode ter sido e foi um grande agente de Deus na agenda de Deus para aquela cidade, mas antes dele passou Apolo. Depois que Paulo chegou, mais 12 também foram batizados com o Espírito Santo. Lá na sinagoga, alguns se converteram também. Outros, depois da escola de Tirano, também foram se agregando ao Evangelho. E o número dos discípulos foram crescendo, de sorte que houve um avivamento na cidade de Éfeso muito poderoso e o nome de Jesus foi exaltado. Paulo lá tinha também Timóteo, tinha Erasto, tinha Gaio, tinha Aristarco, tinha outros companheiros na cidade de Éfeso. Ninguém monopoliza o avivamento de Deus. Ninguém é dono do avivamento, ninguém agenda avivamento, ninguém pode colocar na data, avivamento é hoje, não pode, meu amado, não pode. A obra é de Deus, Ele usa os seus agentes. Às vezes eu não estou nem sabendo e Deus está usando você lá. Às vezes você não está nem sabendo, Deus está usando eu aqui, está me usando aqui. Então veja, o Senhor tem o seu modo de trabalhar. Diz a Bíblia que daqueles que creram, eles começaram a se aproximar e muitos começaram a confessar publicamente os seus feitos. Começaram a confessar. Este foi um avivamento tão poderoso, este de Éfeso, para nós concluirmos. E também muitos dos que seguiam, preste atenção, feitiçaria,
artes mágicas. Aqueles que tinham livros com fórmulas mágicas. Aqueles que tinham as suas bugigangas, as suas quinquilharias. Aqueles que tinham pacto com as trevas. Aqueles que tinham pactos com as obras das trevas, com a maldade, com a malignidade. Estes começaram a se desfazer destas coisas que pertencem ao mundo das trevas e começaram a lançar na fogueira, começaram a queimar livros, começaram a queimar tudo que estava relacionado a macumbaria, feitiçaria, voodoo, coisa do inferno, começaram a queimar e coisas que eram preciosas. Porque quando o avivamento vem, se for preciso, você abre mão daquilo que te liga com o teu passado, daquilo que você coloca ou deposita algum tipo de valor. E veja, meus irmãos, que a soma de tudo aquilo que eles queimaram chegava a 50.000 dracmas, ou 50.000 peças de prata ou moedas de prata. Cada dracma representava a recompensa ou o salário de um trabalhador braçal diário. Era um salário de um dia de trabalho. Se eu estou falando de um salário de um dia de trabalho, 50.000 peças equivale a 50.000 dias trabalhados. E se você dividir por 365 dias para saber quantos anos se refere, você vai chegar ao número de 137 anos de trabalho foram ali em valor, respectivamente, queimados ali na praça de Éfeso. Porque quando o avivamento de Deus chega num lugar, numa cidade, o ocultismo cai por terra, a feitiçaria cai por terra, inclusive a idolatria também cai por terra, porque o que prevalece é a verdade eterna, é a verdade divina, é a palavra do soberano de Israel, o soberano da igreja, o Deus dos profetas e o Deus dos apóstolos. Foi isso que aconteceu. Por isso que Paulo teve que ficar em Éfeso, porque esta porta grande e eficaz, olha o que gerou. Gerou almas para o reino da luz. Apolo foi melhorado, estes 12 homens foram completados na graça, a sinagoga recebeu a mensagem da graça, a escola lá do Tirano foi uma base missionária para que Paulo continuasse a pregação do evangelho. Veja que estas pessoas se desligaram do ocultismo, da feitiçaria, e agora tem o Demétrio, que é um artífice, e os ourives, eles se reúnem achando ruim, porque o comércio estava caindo, viu? O comércio estava caindo, porque já não tinha mais procura direito pela estatueta daquela deusa chamada Diana ou Ártemis. Aquelas miniaturas já não estavam sendo tão vendidas como outrora, porque quando o evangelho chega, o evangelho esclarece as coisas, o evangelho põe em ordem as coisas. Então houve ali um tumulto, aquele homem quis se levantar, e quando começaram a bradar, grande é a deusa Diana. É bom dizer também que Ártemis dos Efésios era uma divindade regional. Não confunda com a Ártemis, irmã de Apolo, de acordo com a mitologia. É uma outra divindade local, cujos persas também, e os persas também prestavam algum tipo de adoração. Era uma espécie de deusa da fertilidade, incluindo, portanto, prostitutas cultuais durante a adoração, e eram verdadeiras orgias, e com certeza isto afrontava as narinas de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus. E o apóstolo Paulo, então, querendo entrar naquele tumulto, foi impedido pelos irmãos. Interessante que a Bíblia diz que Paulo tinha amigos procuradores romanos, e também mandaram um recadinho para ele no versículo 31. Olha, não vem para cá não, porque você pode arriscar a sua vida. Pegaram 2 companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, colocaram no meio daquele tumulto, e aqueles homens gritando a plenos pulmões, de maneira eufórica: grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana dos Efésios.
E ali então, após uma palavra de sabedoria daquele escrivão da cidade, os ânimos foram acalmados e ele então orientou: nós podemos ser condenados pela justiça romana de estar promovendo desordem pública, sedição, e nós não temos razão. Quem tem a sua queixa, que procure o tribunal. Os procônsules estão aí, as audiências estão aí. Se você se sente, Demétrio, atingido de alguma forma, insultado, procure o tribunal. E diz a Bíblia que quando acalmou aquele tumulto, o apóstolo Paulo então sai da cidade de Éfeso. Ele fica lá 3 anos, porque Deus resolveu abrir a porta da evangelização. E era uma porta grande, era uma porta eficaz. O avivamento chegou na cidade de Éfeso. O avivamento chega no teu coração nesta noite também. O avivamento chega-nos nesta noite. Que Deus te abençoe, te prospere, te guarde. E que esta palavra gere os resultados no teu coração, limpando a minha vida e a tua vida a cada dia, rompendo com aquilo que não agrada a Deus, e que o nome de Jesus seja engrandecido na nossa vida, como foi na cidade de Éfeso. Amém? Maravilha! Ótimo. Para Jesus é mais forte. Glória a Deus! Fica em pé, vamos adorar o Senhor, oh glória, aleluia. Diga assim: uma porta grande e eficaz se me abriu. Que porta é esta? A porta da evangelização. Então o apóstolo dá esse testemunho. Deus abençoe o pastor Arthur, retornando com a mente ainda fresquinha as informações geográficas da cidade de Éfeso. Deus abençoe, o Espírito Santo continue te usando e que mais ainda o Espírito do Senhor continue te direcionando. Diga amém, igreja? Amém. Junto com a minha nora melhor do mundo, não é? A nora mais abençoada que Deus me deu. Amém, igreja? A mãe dos meus futuros netos, em nome de Jesus. A pressão agora vai ser para neto, viu, irmão? Antes era pressão para casamento, agora é para neto. E os irmãos orem, porque ela é gêmea, né? Junto com a irmã Renata. Eu tenho orado para Jesus fazer cumprir essa tradição, não é que? Deus abençoe. Bênção de Deus. Aplaudo o Senhor pela vida do pastor Arthur. Amados, sábado, Santa Ceia, e pela manhã teremos aqui consagração com os jovens, tá? Às 9h da manhã. O Congresso da Juventude foi uma bênção. Nós agradecemos aos pastores que se empenharam aí do campo. Jesus salvou, amém, igreja? Então foi uma bênção, tá? Então, queremos que a juventude continue essa pegada, no passo do gado, amém, igreja? Amados, está aqui o irmão Jericó. Quem quer levar o Jericó para casa? Hein? Ninguém, meu irmão? Tem uns irmãos aí que quer. Ninguém? Olha, tem um CD aqui. Eu queria... Você já ouviu esse CD, Toninho da Banda? Então, entrega ali pro Toninho da Banda o CD desse. Toma ali. Cadê? Olha, diáconos, na saída, pegue as salvas. O que você sentir no coração, coloca lá na salva, tá bom? Os diáconos, diga amém, igreja. Amém. Isso. Então, faça isso que a gente precisa... o pastor Ambrósio ali que veio com a paróquia lá, uma parte, e o Marcelo, Deus abençoe, a irmã Claudete, os irmãos lá do Barro Branco. Rubinho, tá aqui, porque você precisa casar também, né? Irmão, que negócio é esse? Não tá no desencrua, não? Agora vai. Agora, desencruar, né? Essa é boa, nunca mais falei essa palavra. Né? Pastor Rubinho, ore por ele. Deus está preparando, ele já me contou, está tudo encaminhado.
E logo, logo nós vamos publicar a igreja. Dê glória a Deus por isso, irmão. Amém. Olha, eu queria que você abençoasse o Jericó. Quem quer pegar? Pega R$10 aí para a gente ajudar o Jericó. A Dalice, pega R$10. Isso, você está muito abençoado com a Edneia aqui, não é? A Edneia aqui. Parabéns, Edneia. Está feliz, Edneia? Mas você não sabe a alegria que nós estamos, Edneia, com a fala, o comportamento, a atitude do pastor Adalício em dizer que estava orando. Este valor vai ser aplicado lá na obra e na congregação. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Adalício. Então, olha, fiquei muito feliz, viu, Adalício? Deus abençoe pelo seu comportamento e a sua atitude. A gente esperava mesmo que aquele carro fosse sorteado, e que alguém que ganhasse iria investir na obra de Deus. Pega aí, irmãos, me ajuda aí, levante as mãos. Levanta aí para pegar um CD, olha, R$10. Vem cá ajudar, Dailton, vem cá. Ô, escriba, agora não é hora de falar, não. Pega ali, ajuda o Josias a pegar aí. Isso, escriba, esse é escriba. Escriba porque anota tudo, né, das mensagens. Quem mais? Pega aí para ajudar. Senão não vou impetrar a bênção apostólica. Não tem 10 aí, Jorge? Então, cadê o Jorge? O Jorge, mais 10 aqui para o Jorge. Olha. Isso, muito bem. Deus abençoe. Sábado, Santa Ceia, não esqueça. Amém, igreja? Amém. Não esqueça Santa Ceia. E outra coisa que eu quero falar, não esqueça a campanha do quilo, a campanha do amor. Entendeu? Traga, porque a gente precisa ajudar os irmãos que necessitam. Tá? Faço questão. Eu quero fazer aqui um apelo. Josias, o Cezinho ali, a irmã ali do lado da doutora Raquel, muito bem. Olha aqui, amados, quero fazer um apelo. Se você souber de alguma empresa que doa cesta básica para entidade séria, assistencial, regulamentada, certificada, indique a nossa obra social. De repente tem empresa. Sabia que tem empresa que doa cestas básicas e tal? E a gente faz isso com carinho, porque as irmãs trabalham também com carinho, entrega para as pessoas com carinho e com amor. Isso é importante. Amém, igreja? Deus abençoe. A bênção apostólica, não esqueça a ceia no sábado, às 18 horas. Tem aí as camisetas também do Congresso da Juventude na saída. A bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Não esqueça lá na saída, ajudar o servo de Deus. Está saindo aí o pastor Gado. O pastor Gado eu quero ouvir. Está saindo o pastor Gado. Vai chegar mais. Está chegando. Josias, tudo bem aí? Não. Porque não deu tempo. Tem que vir na doutrina. O dia que tiver tempo, canta. Passo. Tá bom? Cadê, Rubinho? Aguinaldo, e aí? Glória,